Outro país que poderia ser uma liderança é a França. Mas a França hoje tem o Macron. O Macron é outro cara também que tá com baixíssima popularidade. Ou seja, quem é a liderança hoje europeia? Não tem. Não tem. Alemanha e França, que sempre tiveram esse papel hoje, estão muito frágeis. Não tem ninguém surgindo, não? Não tem. Esse pensamento de uma direita ultranacionalista cresce muito no continente europeu, né? E isso pode fazer com que a União Europeia como um todo rache o seu governo. Entende? Hora perfeita para iniciar um novo ciclo. Então bora entrar de cabeça numa das áreas que tem melhor remuneração no mundo inteiro, ok? É claro que eu tô falando de programação e você pode começar hoje com o pacote Full Stack da Dunk Code. São mais de 2.500 aulas, 2.000 projetos práticos, material de estudo, monitorias e vários recursos para você se tornar um desenvolvedor Full Stack top das galáxias e finalmente ganhar dinheiro trabalhando. As aulas são online, ao vivo, você vai aprender a criar sites, aplicativos, sistemas, as principais linguagens de programação e até desenvolvimento blockchain para você criar criptomoedas. E ainda tem vários outros skills, como inglês para programadores, produtividade, design para web, aplicativos, hacker ético, marketing digital para programadores e tem cursos bônus sem pagar nada a mais. É um jogo assim... Tá, e aí a Europa, nesse jogo, como é que ela tá posicionada, cara? Porque tá acontecendo aqui umas guerras, mais ou menos, né? Os caras estão naquele sentido que você falou, os caras não estão... Eles agora estão prestando atenção pra se militarizar e tudo. Como é que estão as coisas lá na Europa? No meio desse jogo. A Europa tá bem rachada, porque assim, durante a Alemanha e França são as duas principais potências europeias. Enquanto a Alemanha tinha a Angela Merkel, independente, críticas, pontos positivos, ela era vista com muito respeito pela comunidade internacional e pelos membros internos da Alemanha mesmo. Ela era apelidada de mãezinha da Alemanha, inclusive, né? Até com o Putin mesmo. A Angela Merkel, ela é do leste da Alemanha, região de orientação socialista, né, durante a Guerra Fria. Então ela até tinha uma boa interlocução com o Putin. Hoje o Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, o cara tá com 19% de popularidade. É muito pouco isso, né? Pouquíssimo. Como é que ele ainda tá lá, né? Até teve uma antecipação do processo eleitoral, que vai acontecer agora em fevereiro. E muito possivelmente o SPD, que é o partido da Alemanha, não vai conseguir continuar na cadeira de primeiro-ministro, né? Outro país que poderia ser uma liderança é a França. Mas a França hoje tem o Macron. O Macron é outro cara também que tá com baixíssima popularidade. O primeiro-ministro que ele acabou de indicar para ser o primeiro-ministro da França, ele foi tirado, o Michael Barnier, acusado também de... A França hoje está rachada em uma direita ultranacionalista, uma esquerda e uma centro-direita, que é a centro-direita do Macron. Não tem como você indicar um primeiro-ministro que seja reconhecido e seja bem quisto por todos os lados, por todos os partidos políticos. Então Macron também atravessa uma crise de representatividade. Ou seja, quem é a liderança hoje europeia? Não tem. Não tem. Alemanha e França, que sempre tiveram esse papel hoje, estão muito frágeis. Não tem ninguém surgindo, não? Não tem... Então, eu diria que a Giorgia Meloni, que é a Itália, a Giorgia Meloni, ela é uma moça de bem direita, assim, na Itália, né? E a Itália, ela vem atravessando um momento de crise econômica. Só que essa crise econômica fez com que surgisse a Giorgia Meloni como uma nacionalista ali na Itália, e ela melhorou um pouco a popularidade do país. Ela talvez consiga se portar como uma liderança, mas o problema é que a Itália teve um decréscimo tão grande economicamente nos últimos anos, que por mais que ela politicamente tenha um certo engajamento com a população local, eu ainda não consigo ver ela como uma grande líder para o continente. Muito possivelmente o que vai definir o posicionamento da Europa daqui para frente vão ser as eleições de fevereiro agora. Tem um partido chamado de Alternativa para a Alemanha, na Alemanha, que é um partido que já se colocou anti-imigração, inclusive coloca que uma das possíveis propostas é fazer com que a Alemanha saia da União Europeia. Olha isso, esse pensamento de uma direita ultranacionalista cresce muito no continente europeu, né? E isso pode fazer com que a União Europeia como um todo rache o seu governo, entende? Então acho que isso pode trazer alguns malefícios assim para o continente europeu. Entendi, cara. Que coisa. É interessante eu não... É bom por isso que eu gosto de conversar com os professores, assim, porque eu não tinha essa noção aí que a União Europeia, a Europa, né, tava meio que sem cabeça, cara. E é